Olá pessoal, esse é mais um vídeo da série Desafio Policial, situações que eu trago da vivência policial para a gente analisar aqui os conceitos jurídicos. A situação que eu quero trazer hoje é uma situação bem interessante que aconteceu no meu último plantão. Uma moça conheceu um rapaz por meio de um aplicativo de uma rede social e combinaram de se encontrar. Quando se encontraram na rua, em via pública, este rapaz pediu para essa moça, e lá no exemplo que eu passei no Instagram para vocês, esse rapaz é o Pedro e a moça é a Joana. Então Pedro pediu a Joana o aparelho celular dela emprestado para que ele fizesse uma ligação. Ele disse que tinha esquecido o celular dele em casa. Só que assim que ela entregou o celular, ele pegou o aparelho dela na mão, ele saiu correndo, fugiu e foi embora com o aparelho celular da Joana. Aí a Joana, frustrada, decepcionada, foi até a delegacia para registrar uma ocorrência policial e durante o registro da ocorrência, o agente que estava responsável por essa ocorrência ficou na dúvida se aquilo se tratava de uma apropriação indébita, de um furto ou de um estelionato. E me consultou perguntando sobre qual natureza essa ocorrência deveria ser registrada. Expliquei para ele os conceitos que eu vou explicar aqui para vocês e a ocorrência foi devidamente registrada. Pessoal, essa situação, vamos lá. A maioria das pessoas acertaram, tá bom? De fato, se trata de um estelionato, tá bom? Vamos analisar por quê. Porque não é uma apropriação indébita. A apropriação indébita supõe que o agente recebe a coisa de boa fé. Ele não tem o dolo inicial de cometer um crime. Ele recebe por alguma situação um bem e depois que ele já está na posse daquele bem, ele decide cometer um crime e agir como dono daquele bem e não devolvê-lo para a pessoa, para o dono, né? A pessoa cuja propriedade pertence. E aí algumas pessoas falaram, poxa, mas então nesse caso, se ele tivesse recebido de boa fé, seria uma apropriação indébita? Seria. Se ele realmente quisesse efetuar uma ligação para algum amigo e depois, enquanto ele tivesse com o telefone na mão, ele falasse, vou correr com esse celular, ok. Mas, pessoal, durante a questão, em nenhum momento eu falei que ele efetuou ligação ou que ele sequer pensou em somente usar aquele telefone. Muito pelo contrário, eu disse o quê? Assim que o celular estava na sua posse, ele saiu correndo. Então, não cabe uma apropriação indébita nesse exemplo citado. Segundo lugar, furto. Eu coloquei lá as opções de furto e furto mediante fraude. Também não há que se falar em furto. Por quê? Porque o furto é a subtração. E nesse caso não houve uma subtração, não foi retirado nenhum bem da vítima. Muito pelo contrário, a vítima, a Joana, entregou o aparelho celular dela para Pedro. E aí algumas pessoas falaram, olha, isso daqui é furto mediante fraude por causa do abuso de confiança. Pessoal, muito cuidado. Abuso de confiança é uma coisa, fraude para que se pratique um furto é outra, tá bom? A fraude na prática de um furto é o meio de ludibriar a vítima para que ela perca a atenção e a vigilância sobre o bem, tá bom? O abuso de confiança são situações em que há uma confiança. Aquele caso ali, que duas pessoas acabaram de se conhecer, que mantinham uma conversa por alguma rede social, não caracteriza uma confiança. Diferente do caso da empregada doméstica que já está na casa da pessoa durante vários anos e usa a chave a qual ela tem acesso para fazer uma cópia e entregar para que outras pessoas entrem dentro daquela residência. Isso é um furto pelo abuso de confiança. Muito cuidado para não confundir esses dois conceitos. Eles estão no mesmo inciso do furto qualificado, mas são conceitos distintos. Tá bom? Então não há que se falar em furto. É a mesma coisa que se a gente falasse de um roubo. Vamos falar de um roubo? O roubo é o quê? Uma subtração por meio de emprego de violência ou de uma grave ameaça. Há uma outra situação. Vamos supor que você é assaltado e esse assaltante, por meio de ameaça de uma arma de fogo, leva você até o caixa eletrônico, você pega o dinheiro do caixa eletrônico, você saca o dinheiro do caixa eletrônico e entrega na mão do bandido. Pessoal, isso foi um roubo? Não, isso trata-se da extorsão. Por quê? Porque ele não subtraiu. Você que retirou o dinheiro e você que entregou para ele o bem. Então, os conceitos aqui são semelhantes e eu trouxe esse conceito do roubo e da extorsão exatamente para que fique bem claro. No furto, no roubo, há uma subtração.
Na extorsão e no estelionato, há uma ação da vítima. A vítima entrega um bem. E aí no estelionato, a vítima é ludibriada, enganada para que ela entregue a coisa. Então, nesse caso, Joana, acreditando que ele realmente usaria aquele aparelho celular somente para efetuar uma ligação, o que ela faz? Ela entrega o bem para Pedro. E Pedro, já na posse do bem, então, corre, foge com o aparelho celular de Joana. Pessoal, vamos dar uma olhada rapidamente no tipo penal 171, do artigo 171 de estelionato do Código Penal. Olha só. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então fica muito claro nessa situação que Pedro obteve uma vantagem ilícita, que foi o aparelho celular de Joana, em prejuízo para ela, por causa do mesmo aparelho, e utilizando de um artifício, de uma fraude, de um meio ardil, para dizer para ela que iria conhecê-la e que precisaria do aparelho celular para efetuar uma ligação, sendo que, na verdade, era tudo uma história contada para ele obter a vantagem, obter o aparelho celular de Joana e ir embora com ele. Então, pessoal, muita atenção aos conceitos e à forma como você pode diferenciar os crimes de furto, apropriação indébita e estelionato. São crimes que o examinador adora confundir nos alunos. Há várias questões nesse sentido e por isso que eu quis trazer aqui para vocês, para que a gente possa atentar e não cometer esse erro. Ficou alguma dúvida, alguma dificuldade? Manda aí nos comentários que a gente conversa, a gente responde e vamos nos falando. E até o próximo desafio policial, até o próximo vídeo. Abraço!